Bom, acontece algumas coisas aqui na internet que a gente tem que ser um pouco mais responsável. Eu sei que muita gente pode ver até como uma oportunidade, porque querendo ou não, você vai estar falando de youtuber muito grande aqui da plataforma, e tá com margem de crescimento para crescer ainda mais, que é o Cauã Opina. Só que a gente tem que se policiar com as coisas que a gente vai argumentar ali para falar a respeito dele. Bom, nesse caso aqui, para as pessoas que estão por fora, não tá entendendo muito a introdução que eu tô querendo passar aqui para vocês, vou comentar a respeito de uma situação muito delicada que tá acontecendo com o Cauã Opina e outras 3 pessoas, digamos assim, onde tem 3 adolescentes e uma maior de idade. Bom, tudo começou quando eu vi aí um vídeo de uma youtuber conhecida como Yas, uma youtuber que também tem canal de opinião e traz seus vídeos relacionados a isso. E até aí tudo bem, o conteúdo dela é divertido, eu vi alguns vídeos e ela já falou de mim também. E como eu falei pra vocês, não tem problema quando a pessoa fala de você e não falta com respeito, e principalmente quando não coloca você envolvido em um crime, né, mano? Melhor coisa ainda. Só que, tipo, nesse caso aqui, a Yas, ela cometeu uma gafe muito grande. Ela fez um vídeo falando a respeito de um youtuber de opinião conhecido como Eric Opina. Eric Opina era amigo do Cauã Opina, né? E a gente sabe que ultimamente o Cauã, ele tá influenciando muita gente, né? Eu vejo diversos canais com o nome Opina no final, onde dá pra ver claramente que o Opina, ele tá influenciando muito essas pessoas e é legal, mano. É um cara que tá crescendo bastante, tá fazendo uma fanbase e tem tudo pra crescer ainda mais. Inclusive, de vez em quando, o Cauã Opina, ele aparece aqui no meu canal e ele me ajuda muito. Na real, ele tá me ajudando muito aqui, né? Acho que vocês estão percebendo que a gente tá fazendo algumas colaborações. Ele é o tipo de cara que se der pra ele te ajudar, ele vai te ajudar, não importa quem você seja. Porque, tipo, ele acabou se envolvendo em uma polêmica justamente por isso, por ele ser uma pessoa muito amigável. A Yas, ela acabou fazendo vídeo pra expor esse Eric Opina. Eric Opina, ele foi divulgado antes pelo Cauã, na real os dois eram amigos e tal, porém o Eric Opina, ele fez uma parada bizarra e colocou o nome do Cauã ali no meio. Ou seja, o cara meio que errou e colocou outra pessoa pra ir junto com ele, tá ligado? Isso aqui acontece muito. Às vezes eu vejo uma pessoa fazendo merda e ela coloca outra ali no meio só pra não se ferrar sozinha. E o que aconteceu? Sim, não deixa de ser uma parada errada. Porque o Eric, ele tava conversando com uma menina que tem 13 anos de idade. A menina em questão, rapaziada, já vou falar pra vocês aqui de uma forma bem rápida. É uma pessoa que tem que ser protegida. Não importa o que você vai falar. Na real, acho que essa menina não tava nem sabendo que isso aqui tava acontecendo, tá ligado? Então, a Yas, ela acabou fazendo o vídeo, ela recebeu essas informações e fez o vídeo pra mostrar ali esse expose envolvendo o Eric Opina e colocou o Cauã Opina no meio de uma maneira muito mal colocada, inclusive. Onde, ok, tem a questão ali do Eric ser extremamente bizarro, o cara precisa de tratamento. Pelo que eu vi aqui, ele tem 16 anos, então ele é menor de idade. Porém, o tipo de reação que esse moleque ele tava tendo, dando uma olhada aqui, é bizarro. Ele precisa sim de cuidados ali psicológicos e algo do tipo, porque sinceramente, rapaziada, se ele vacilar, uma parada que ainda não é crime pra ele por causa da sua idade, daqui a uns 2 anos vai ser. E aqui já encontramos um problema no vídeo da Yas, porque no vídeo dela, ela trata ele como se ele fosse um pedô mesmo. Mas não, você não pode falar uma coisa dessa, Yas, do moleque ainda sendo menor. Ok, o papo dele é estranho. Isso daqui dá tendência sim a esse cara no futuro talvez ser isso, mas agora ele não é porque ele ainda é menor. E a mente dele ainda, querendo ou não, rapaziada, não funciona do mesmo jeito pra alguém que já tem 18 ou 19 anos, por exemplo. Que no caso da Yas, eu não posso confirmar pra vocês, mas eu vi o pessoal falando que ela tem 19 anos, ou seja, ela tem 3 anos de diferença. Então no caso aqui, era pra ela ter sido um pouquinho mais madura e ter comentado a respeito desse caso com um pouquinho mais de cautela. Porque além dela colocar o cara como se ele fosse pedô e tal, coisa que consequentemente ela poderia ser processada muito fácil com isso daqui. Até quem é maior de idade, rapaziada, quando você vai falar que o cara é pedô, o cara às vezes consegue te processar e até ganhar o processo. Imagina pra quem é menor. E aí depois que entra o Cauã Opina, porque o Cauã Opina era amigo desse mano e eles estavam conversando, enquanto o cara tava desabafando, falando dessa merda que ele fez, o Cauã fala de uma maneira como se aquilo ali fosse uma parada de boa, que era só ele ignorar e passasse aquilo pra frente. Ok, aqui era óbvio que era pro Cauã ter puxado a orelha dele, mas mano, dá pra ver claramente que ele tentou amenizar as coisas. Então não dá pra gente misturar e faltar com a interpretação nesse caso. O Cauã não tá passando pano pra ninguém, ele só não soube aconselhar melhor o amigo dele, cara, simples assim. E a Yas colocou o cara como se ele fosse um passador de pano pra pedô. Ou seja, mano, Yas, o que você tá fazendo, menina? Não faz isso não, pelo amor de Deus, você pode se ferrar muito. Aqui meio que seria um double kill de processo, mano. O próprio Cauã, como até o Eric, poderia processar ela facilmente por causa dessas informações. Acho que ela foi um pouco emocionada na criação desse vídeo. E a gente tem que ser um pouquinho mais responsável também, né? Porque, cara, isso daqui poderia facilmente destruir a carreira do Cauã Opina aqui na internet. Mas você tem que entender que tem algumas coisas aqui que não dá pra você fazer afirmações sem saber, cara. Ou até quando sabe, tem que saber interpretar melhor isso daqui. Porque aquilo, né? Ela é maior de idade nesse caso, ela é mais velha que o Cauã e até mesmo que o próprio Eric. Então, mano, faltou um pouquinho só de interpretação e um pouco de cautela na criação do vídeo. Ela poderia sim ter feito o vídeo falando muito mal do Eric pra ele tomar cuidado no futuro, porque isso daqui teria consequências graves pra ele, que é o que pode acontecer caso ele não se cuide, rapaziada. Isso daqui a gente sabe muito bem que sim. Se o Eric continuar nessas ideias, e eu espero que não aconteça, no futuro próximo, né, daqui a uns 2 anos, ele já poderia, sei lá, mano, caso ele continuasse a falar com menores de idade, ser preso. Mas no caso aqui, não. Então, não
classifica ele como ser um pedô, porque ele ainda tem 16 anos e é menor de idade. Sinceramente, eu não entendo qual que é a tara de muitas pessoas aí, mano, ficar conversando com o que tem 13, 12 anos ou até menos. Cara, o que passa na cabeça de vocês, gente? Você tem 16 anos, conversa com alguém que tem 16 também, cara, pelo amor de Deus. Sei lá, uma menina da sua sala da escola, ou assim, sabe? Mas procurar alguém da creche, praticamente, pelo amor de Deus, rapaziada. Vamos ser um pouquinho mais responsável, evitar que coisas como essa aqui aconteçam. Esse vídeo, ele se trata mais como um conselho pro Cauã, pra ele se afastar um pouquinho de algumas coisas que acontecem, de alguns amigos, de algumas pessoas que se aproximam a ele, porque ele é uma pessoa muito grande. Eu acho que ele ainda não tem aquela dimensão que ele é um cara grande aqui no YouTube, né? Mas a partir do momento que você se torna um youtuber grande, as atenções pra você vai se voltar e redobrar cada vez mais. Muita gente vai se aproximar de você, pessoas com boas intenções e pessoas mal intencionadas. No caso do Eric, ele era um cara que ele fez merda e tava querendo colocar o Cauã no meio junto. Só pra vocês verem, mano. E esse é o conselho que eu dou pro Cauã, pra ele se afastar de algumas pessoas ou filtrar melhor algumas amizades, porque nem todas elas são bem-vindas. Já pra Yas, porque ela é maior de idade, eu peço só responsabilidade. Tipo, algumas coisas que você for fazer aqui na internet, você tem que ter um pouquinho de cautela, tem que interpretar melhor as coisas e pensar nas ações das suas palavras. O que você vai falar aqui na internet a respeito de alguma pessoa? Porque assim, palavra tem poder. Isso aqui a gente não nega. Principalmente quando você fala a respeito de uma parada envolvendo crimes. Aqui que tem poder mesmo. E tipo, esse negócio pode voltar pra você como foguete em sua direção. O Eric ou o Camupina poderiam ir lá e processar ela e eles ganhariam assim de uma maneira tão fácil, rapaziada, que vocês não tem noção. Então, pra Yas, eu só peço isso, responsabilidade. Já pro Eric, já é outro papo. Aqui ele tem que procurar ajuda e tratamento psicológico porque ele tá precisando. Um papo muito estranho com uma menor de idade e ainda publicava isso aqui na internet de uma maneira como se ele achasse que fosse normal. Então, meu conselho pra ele é esse, mano. Por enquanto, você não tá cometendo crime. Moralmente, a gente vai falar que é errado, não tem como dizer. Vai ter pessoas sim falando que isso aqui pode ser casos de pedô, mas é aquilo. Você ainda não tá cometendo crime de pedô porque você não tem idade. Só que a tendência, se você continuar praticando isso, falando com pessoas que têm 13 anos, daqui a 2 anos, isso daqui vai ser sim considerado crime e você vai acabar sendo preso ou até mesmo se ferrando muito aqui na internet, caso você ainda continue com seu canal no YouTube. Coisa que, pelo que eu vi, ele parece que desativou ou excluiu, não entendi muito bem. Mas cara, por favor, mano, procura algum tipo de tratamento, sai um pouquinho da internet, descansa, porque nesse momento a internet não vai fazer bem pra você, ainda mais depois de tudo isso que acabou acontecendo. Você fez uma parada muito errada, muito bizarra, e que agora a gente só tá falando moralmente. Moralmente o que você fez pode sim ser considerado algo mais grave, mas daqui a 2 anos, daqui vai ser considerado crime, e aí não vai ter pra onde correr. Bom, é isso, rapaziada. Esse é o vídeo de hoje. Deixa a opinião de vocês aí nos comentários. Acabou acontecendo, né, uma polêmica muito estranha envolvendo o Cauã. Ele acabou sendo colocado de uma forma muito errada e injusta, ao meu ver, como se ele estivesse passando pano pra um pedô, sendo que o moleque que cometeu esse erro é menor de idade, então nem pedô ele deveria ser chamado, né? Já começa por aí. Mas enfim, é isso. Comenta aí alguma coisa nesse vídeo. Agradeço a todo mundo que ficou até o final. Abraço. Até o próximo.